Você já ouviu falar de Al Capone? Do Cosa Nostra? Dos Yakuza? Essas são as máfias mais famosas do mundo. Aquelas que viraram lenda, filme e até moda. Mas será que você sabe mesmo quem elas são? Hoje vamos mergulhar na camada 1 do mundo do crime organizado. A superfície, aquilo que todo mundo conhece. Parte 1. Máfia italiana, siciliana, Cosa Nostra. Começamos pela mais famosa de todas. A máfia siciliana, também conhecida como Cosa Nostra. Originária da Sicília, essa organização se consolidou no século XIX com base em 3 pilares: extorsão, tráfico e corrupção. A história da Cosa Nostra está profundamente ligada ao contexto social e econômico da Sicília. Após a unificação da Itália em 1861, a ilha ficou marginalizada politicamente e economicamente. Nesse vácuo de poder, surgiram os primeiros chefes mafiosos, conhecidos como capos. Ela cobrava proteção dos comerciantes e rapidamente se espalhou pela Itália e pelo mundo. A Cosa Nostra ganhou fama global graças a obras como O Poderoso Chefão, mas a realidade é bem menos glamourosa. O sistema de honra e lealdade mafiosa é tão forte que muitos membros nunca traem a organização, mesmo diante de penas de prisão perpétua. O juramento de silêncio, chamado de omerta, é considerado sagrado. Hoje, ainda atua em atividades ilegais, mas enfrenta uma forte repressão do Estado italiano, especialmente após operações como a Mãos Limpas nos anos 1990. Parte 2. Al Capone e a Máfia de Chicago. Agora vamos para os Estados Unidos. Durante a Lei Seca, nos anos 1920 e 1930, o álcool ilegal movimentou fortunas, e uma delas era de Al Capone. Al Capone nasceu em Brooklyn, Nova York, em 1899. Aos 14 anos já fazia parte de gangues locais. Sua ascensão começou quando ele se mudou para Chicago e entrou para a organização de Johnny Torrio. Capone, o chefe da máfia de Chicago, dominava a cidade com violência e suborno. Controlava bares clandestinos, jogos e prostituição. Mas sabia como ele foi preso? Não por assassinato, mas por sonegação de impostos. O governo americano percebeu que era quase impossível prender Capone por assassinato, já que ele raramente agia pessoalmente. Então, o procurador Elliot Ness e sua equipe, conhecidos como os Incorruptíveis, focaram nas finanças do gangster. A ironia é que um dos maiores criminosos da história americana foi condenado por evasão fiscal, algo que qualquer cidadão comum poderia ser processado. Capone passou os últimos anos de vida em prisões federais, sofrendo com a sífilis neurosifilítica, que afetou seu cérebro e o deixou mentalmente debilitado. Parte 3. Máfia russa. Com o colapso da União Soviética, surgiu uma nova força criminosa, a máfia russa. Também chamada de Bratva, essa organização não tem uma estrutura fixa como as mafias tradicionais. A queda do comunismo criou um vácuo de poder e oportunidades para o crime organizado. Ex-oficiais do KGB, militares e civis aproveitaram o caos econômico para construir impérios criminosos. Especialistas em lavagem de dinheiro, tráfico de armas e crime cibernético, eles se adaptaram à era moderna. Ao contrário das mafias tradicionais, os criminosos russos muitas vezes atuam em células independentes, tornando mais difícil o combate. Uma característica marcante da máfia russa é sua sofisticação tecnológica. Eles estão entre os pioneiros no uso de malware, ransomware e ataques cibernéticos para extorquir empresas e governos. Além disso, a Bratva tem uma forte presença em países do leste europeu, especialmente na Ucrânia, onde conflitos políticos e econômicos criam o ambiente perfeito para suas atividades. Parte 4. Yakuza, Japão. No Japão, os Yakuza são uma organização criminosa com mais de 400 anos de história. Diferente das outras mafias, eles têm uma estrutura quase corporativa, com hierarquia e códigos de honra. Os Yakuza surgiram no período feudal japonês, inicialmente como grupos de samurais desempregados e comerciantes marginais. Eles se organizavam em famílias com laços de lealdade semelhantes aos do clã samurai. Eles atuam em jogos ilegais, tráfico de drogas, extorsão,
e até ajudam na reconstrução de áreas após terremotos. Sim, os yakuza às vezes oferecem ajuda pública, claro, para manter influência e controle. Essa prática, conhecida como gyokuzai ou gloriosa derrota, é parte da imagem de protetores que os yakuza cultivam. Durante desastres naturais, eles aparecem distribuindo água, alimentos e ajuda logística. Tudo isso para manter sua relevância social. Hoje, o Japão tem leis rigorosas contra eles, especialmente a Lei de Organizações Criminosas, que proíbe empresas de fazer negócios com membros conhecidos de yakuza. Apesar da repressão, os yakuza ainda existem, mas em número muito menor. Estima-se que tenham cerca de 25 mil membros atualmente, contra mais de 180 mil no auge, nos anos 1960. O conhecido, mas nem tanto, curiosidade surpreendente sobre crime organizado na camada 1, conhecemos as mafias mais famosas do mundo. Agora, vamos mergulhar na camada 2, aquelas histórias que parecem ficção, mas são totalmente reais. Hoje vamos descobrir como mafiosos ajudaram os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, como o crime organizado infiltrou Hollywood, e até como a máfia chegou dentro do Vaticano. Prepare-se para histórias que vão além do que você viu nos filmes. Parte 1. A máfia ajudou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, imaginamos soldados, tanques e aviões. Mas há uma parte da história que poucos conhecem. O governo americano fez acordos secretos com mafiosos para proteger os portos americanos. Em 1942, após o ataque a Pearl Harbor, os nazistas começaram a usar submarinos para atacar navios mercantes americanos. O porto de Nova York era particularmente vulnerável, e o governo precisava de todos os recursos possíveis para protegê-lo. Foi então que o procurador-chefe de Nova York, Thomas Dewey, propôs um acordo inusitado com Lucky Luciano, um dos chefes mais poderosos da máfia italiana. Luciano estava cumprindo pena na prisão por tráfico de drogas. O acordo era simples. Em troca de proteção aos portos e informações sobre atividades nazistas, Luciano teria sua pena reduzida. Lucky Luciano coordenou uma rede de espiões e informantes entre os estivadores e trabalhadores portuários. Eles monitoravam embarcações suspeitas e reportavam qualquer atividade incomum. Além disso, garantiram que os trabalhadores não sabotassem as operações portuárias. O mais incrível é que funcionou. Não houve nenhum ataque nazista significativo aos portos americanos após esse acordo. Em 1946, Lucky Luciano foi libertado da prisão e deportado para a Itália, uma prova de que o governo cumpriu sua parte do trato. Essa colaboração entre governo e crime organizado é um dos maiores segredos da história americana durante a guerra. Parte 2. A máfia e Hollywood. Hollywood, a capital dos sonhos, também foi palco de operações mafiosas. A conexão entre o crime organizado e a indústria do entretenimento é mais profunda do que muitos imaginam. Nos anos 1940 e 1950, alguns estúdios de cinema foram financiados com dinheiro sujo proveniente de atividades ilegais. Os mafiosos viam a indústria cinematográfica como uma excelente forma de lavagem de dinheiro. O produtor Harry Coe, da Columbia Pictures, tinha ligações suspeitas com figuras do crime organizado. Muitos filmes da época tinham financiamento obscuro, e ninguém questionava muito as origens do dinheiro. Mas o envolvimento foi além do financiamento. Os sindicatos de trabalhadores em Hollywood, especialmente o Screen Actors Guild, SAG, e o Writers Guild of America, foram infiltrados por elementos ligados à máfia. O ator Ronald Reagan, que mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos, foi presidente do SAG exatamente durante o período em que o sindicato enfrentava acusações de infiltração mafiosa. Nos anos 1960 a 1980, investigações revelaram que o dinheiro da máfia estava presente em diversos aspectos da indústria, desde o financiamento de produções até o controle de distribuição de filmes em certas regiões. A Comissão Kefauver, que investigou o crime organizado nos anos 1950, descobriu conexões diretas entre mafiosos e executivos de estúdios. Algumas dessas ligações persistiram por décadas, influenciando o tipo de conteúdo produzido e até quais estrelas poderiam ascender. Parte 3.
A máfia dentro do Vaticano. Banco Ambrosiano. Um dos escândalos financeiros mais impressionantes do século XX envolveu diretamente o Vaticano e revelou ligações profundas entre a Igreja Católica, a máfia e sociedades secretas. O Banco Ambrosiano foi fundado em 1908 em Milão, com fortes conexões ao Vaticano. Seu presidente mais famoso foi Roberto Calvi, um banqueiro respeitado que tinha laços próximos com cardeais e até com a cúpula da Igreja. Nos anos 1970 e início dos 1980, o banco cresceu rapidamente, mas suas operações financeiras eram opacas. Investigadores descobriram que o Banco Ambrosiano estava envolvido em lavagem de dinheiro para a máfia siciliana, financiamento de grupos paramilitares e operações ilegais em diversos países. O escândalo se intensificou quando foi revelada a conexão com a Logia P2, uma organização maçônica secreta liderada por Lício Gelli. A P2 tinha mais de 900 membros, incluindo políticos, generais, juízes e empresários, todos infiltrados em posições estratégicas do poder italiano. Em junho de 1982, Roberto Calvi foi encontrado morto sob a ponte Blackfriars em Londres. Seu corpo tinha pedras nos bolsos e estava coberto de tinta preta, elementos que lembravam rituais mafiosos. As investigações revelaram que o Banco Ambrosiano devia bilhões de dólares, parte desviados para a máfia siciliana liderada pelos coronéis, chefes mafiosos tradicionais. O Vaticano, por sua vez, tinha depósitos milionários no banco, colocando a instituição religiosa em uma posição extremamente delicada. O escândalo teve repercussão internacional e levou a mudanças significativas nas relações entre a Igreja e instituições financeiras. Vários cardeais foram investigados, e o caso expôs a vulnerabilidade das instituições religiosas à corrupção financeira. Parte 4. Máfia e construção civil nos Estados Unidos. Em Nova York, durante grande parte do século XX, as grandes obras de construção civil eram dominadas por famílias mafiosas como os Gambino e Genovese. O controle não era apenas econômico, era total. Desde a aquisição de materiais até a contratação de trabalhadores, tudo passava pelo crivo das famílias do crime organizado. Os sindicatos da construção civil, especialmente o International Brotherhood of Builders e o Operating Engineers, foram infiltrados por décadas por elementos mafiosos. Quem queria trabalhar na construção precisava pagar proteção ou fazer parte da rede de favores. As famílias mafiosas controlavam o fornecimento de materiais como concreto, aço e cimento. Empresas que não colaboravam enfrentavam sabotagens, greves forjadas ou até violência. Um exemplo marcante foi o controle do fornecimento de concreto em Nova York. As famílias mafiosas tinham monopólio sobre as betoneiras, e qualquer empresa que tentasse competir enfrentava sérias consequências. O escândalo veio à tona nas investigações dos anos 1980 e 1990, quando o FBI descobriu que bilhões de dólares em contratos públicos haviam sido manipulados por grupos criminosos. A obra do Lincoln Center, um dos projetos mais importantes de Nova York, foi uma das muitas obras infiltradas pela máfia. Investigadores descobriram que parte significativa dos lucros foi desviada para contas offshore controladas por famílias mafiosas. Esse controle mafioso sobre a construção civil afetou não apenas Nova York, mas várias cidades americanas. As famílias investiam pesado nesse setor porque era lucrativo e difícil de monitorar. Camada 3, o submundo verdadeiro. Segredos que poucos conhecem sobre o crime organizado. Parte 1, Operação Gladio. Entre 1950 e 1990, a OTAN conduziu uma das operações secretas mais controversas da Guerra Fria, a Operação Gladio. Oficialmente, o programa tinha como objetivo criar redes de resistência secreta em caso de invasão soviética na Europa. Mas documentos desclassificados revelam uma realidade muito mais sombria. A operação envolvia a criação de arsenais secretos, treinamento de civis e estabelecimento de células paramilitares em vários países europeus. O mais chocante é que, em alguns casos, grupos mafiosos italianos foram recrutados como parte dessas redes anticomunistas. Durante os anos 1960 e 1970, a Itália viveu um período conhecido como Anos de Chumbo, uma série de atentados terroristas que mataram centenas de pessoas.
Por décadas, acreditou-se que todos esses ataques eram obra de grupos de esquerda extremista. Mas investigações recentes revelam uma verdade perturbadora. Muitos desses atentados foram planejados e executados por grupos de extrema-direita, com apoio indireto de inteligência ocidental, como parte de uma estratégia chamada Estratégia da Tensão. A máfia italiana, especialmente a Cosa Nostra, viu nisso uma oportunidade de expandir sua influência política. Eles forneceram informações, logística e até executaram operações sob o pretexto de combater o comunismo. Um dos casos mais emblemáticos foi o massacre de Bolonha em 1980, onde uma bomba explodiu na estação ferroviária, matando 85 pessoas. Inicialmente atribuído a terroristas de esquerda, investigações posteriores apontaram para grupos de extrema-direita com conexões à máfia. O escândalo só veio à tona nos anos 1990, quando parlamentares italianos descobriram que a máfia havia sido usada como instrumento de política internacional, manipulando a opinião pública e influenciando eleições através do medo. Parte 2. A máfia controlava hospitais e funerárias. Nos Estados Unidos, especialmente de 1950 a 1980, grupos mafiosos controlavam serviços médicos e funerários em várias cidades. Eles subornavam médicos, controlavam UTIs e direcionavam pacientes para hospitais parceiros. Em Nova York e Chicago, famílias mafiosas lucravam com equipamentos médicos inflacionados e tratamentos desnecessários. O setor funerário era particularmente lucrativo. Corpos eram automaticamente enviados para funerárias controladas pela máfia. Médicos recebiam subornos para declarar mortes de formas que beneficiassem seguros de vida. O programa Medicare foi alvo de fraudes bilionárias. Máfias manipulavam faturas médicas e prolongavam tratamentos artificiais para maximizar lucros. Um caso famoso foi o do Dr. Mario Jaskalevich, acusado de matar pacientes para cobrar tratamentos prolongados. Embora absolvido, o caso expôs a corrupção médica. Parte 3. La Piovra, a máfia invisível. La Piovra significa lula em italiano, um animal que se camufla perfeitamente. É o termo para o nível mais sofisticado da máfia, aquele que influencia leis, bancos e eleições sem cometer crimes visíveis. Ao contrário da máfia tradicional, La Piovra opera através de influência política e econômica. Eles financiam campanhas, compram votos e manipulam políticas públicas. Na privatização de empresas estatais italianas nos anos 1990, grupos criminosos usaram influência para direcionar contratos bilionários para empresas parceiras. Os bancos também foram infiltrados. La Piovra lavava dinheiro através de paraísos fiscais e manipulava decisões de crédito. Eles interferiam em investigações policiais através de suborno a autoridades financeiras. Essa máfia invisível se expandiu internacionalmente, criando uma rede global de influência política e econômica. Parte 4. Desaparecimento de Jimmy Hoffa. Em 17 de julho de 1975, Jimmy Hoffa, líder do Sindicato dos Caminhoneiros, desapareceu misteriosamente em Detroit. Hoffa comandava o International Brotherhood of Teamsters, com 1,5 milhão de membros e um fundo de pensão de bilhões de dólares. Sua influência era imensa. Ele tinha ligações conhecidas com a máfia desde os anos 1940, ajudando a lavar dinheiro através do fundo de pensão. Mas nos anos 1970, começou a se tornar um problema. A teoria mais aceita é que Hoffa foi morto porque ameaçava revelar segredos que poderiam destruir tanto o sindicato quanto as famílias mafiosas. O FBI acredita que foi executado por ordem da Comissão da Máfia Americana. A cena do crime foi no estacionamento do restaurante Machus Red Fox em Michigan. Centenas de pistas foram investigadas ao longo dos anos, mas o corpo nunca foi encontrado. O caso inspirou inúmeros filmes e séries, mas o mistério permanece. Camada 4. O Abismo. Teorias obscuras do crime organizado Parte 1. Máfia controla sistema financeiro global. O crime organizado gera entre 8% e 15% do PIB mundial, mais que muitos países. Bancos como HSBC, multado em 1,9 bilhão, e Danske Bank, 200 bilhões lavados, já foram pegos lavando dinheiro de criminosos.
Teorias sugerem que algumas instituições financeiras têm laços permanentes com organizações criminosas, usando dinheiro sujo para financiar operações que beneficiam elites globais. Parte 2. Conexões com governos e inteligência. Durante a Guerra Fria, a CIA usou mafiosos em operações secretas. Na América Latina, máfias colaboraram com ditaduras. Na década de 1980, a CIA teria permitido o tráfico de cocaína para financiar operações em Nicarágua. Na África, empresas de segurança privadas com conexões mafiosas protegem interesses econômicos ocidentais. Teorias conspiratórias sugerem que essa colaboração ainda existe de forma sofisticada, com cumplicidade conveniente entre interesses econômicos e criminosos. Parte 3. Morte de políticos e juízes. Na Itália, os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino foram mortos em 1992 por carros-bomba enquanto investigavam a Cosa Nostra. Documentos mostram que autoridades sabiam dos planos, mas não protegeram os juízes. Teorias sugerem que parte do Estado italiano permitiu esses assassinatos porque os juízes estavam se aproximando de informações que poderiam expor ligações entre máfia e política de alto nível. O caso Giulio Andreotti, 7 vezes primeiro-ministro, foi condenado por associação com a Cosa Nostra. Parte 4. Máfia digital e crime futuro. Hoje, organizações criminosas operam no mundo digital. Hackers, ransomware, criptomoedas e dark web são as novas armas. Grupos como Lazarus, R-Evil e Conte atacam hospitais, escolas e governos. O ataque ao Colonial Pipeline rendeu 4,4 milhões em Bitcoin. Algumas queer-máfias têm recursos maiores que países inteiros. Elas operam como empresas, com hierarquia e divisão de lucros. A Dark Web abriga mercados ilegais de drogas, armas, documentos falsos e dados roubados. Teorias sugerem que algumas queer-máfias têm proteção governamental, com envolvimento de ex-agentes de inteligência.